Nos últimos 15 anos, a Argentina deixou para trás um modelo fundamentado no petróleo convencional para se tornar um grande produtor de petróleo de xisto em Vaca Muerta. Olhando de fora, a mudança pode parecer abrupta, mas na realidade foi um processo com marcos importantes e pontos de inflexão. Eu sou Camila Fontana, chefe adjunta da redação da Argus em São Paulo, e o meu convidado hoje é o Nazareno Ferreiro, gerente de desenvolvimento de negócios da Argus em Buenos Aires. Nazareno, obrigada por me acompanhar nessa discussão. Acho que vale a pena a gente começar com um resumo dessa evolução estrutural da indústria de petróleo e refino na Argentina. Seja bem-vindo. Oi, Camila. Obrigado pelo convite. Bem, ao observar o quadro completo, a produção de petróleo na Argentina passou por transformações profundas nos últimos 15 anos. Em 2010, o país ainda se apoiava no petróleo convencional. A bacia do Golfo San Jorge, fornecendo os já conhecidos petróleos pesados Escalante e Cañadón Seco, e a bacia de Neuquén, produzindo medanito em desenvolvimentos convencionais. A produção total de petróleo argentino se aproximava de 600 mil barris por dia, dos quais cerca de 40% era medanito, enquanto o restante era Escalante e Cañadón Seco. Entre 2012 e 2014, Vaca Muerta começou a ganhar espaço na conversa pública e corporativa, mas ainda não em volumes. O xisto, que a gente também conhece como shale oil, era mais uma expectativa do que uma realidade tangível, a tal ponto que entre 2016 e 2018, a Argentina precisou importar petróleo leve, principalmente de grãos africanos, para que as refinarias pudessem misturá-lo com os pesados locais, transportá-lo e processá-lo, já que o medanito doméstico não era suficiente. Isso foi um sinal inequívoco de que o sistema convencional já não conseguia entregar os barris necessários. Isso foi ainda mais relevante considerando que o sistema argentino de petróleo é, por desenho, por política, praticamente fechado, né? A importação foi um evento que todo mundo lembra. Enquanto o convencional mostrava sinais de esgotamento, já começava a revolução do shale. Entre 2018 e 2020, Vaca Muerta deixou para trás a fase de piloto permanente e se transformou em uma verdadeira fábrica de barris. A produção começou a escalar rapidamente. A bacia de Neuquén passou de simplesmente ser importante a se tornar o eixo dominante do sistema petrolífero argentino. Por exemplo, em 2026, a produção total de petróleo na Argentina chegou a 1.300.000 barris por dia. Isso é 2 ou 3 vezes o nível que tinha em 2010. Né? O medanito não apenas impulsionou esse crescimento, mas também compensou a queda sustentada dos petróleos pesados convencionais, Escalante e Cañadón Seco. Por exemplo, esse ano o medanito chegou a 1.270.000 barris por dia, enquanto Escalante e Cañadón Seco somente está a 80% do volume que tinha 15 anos antes. Em síntese, Camila, a Argentina se tornou mais leve e, sobretudo, muito mais neuquina. Essa expansão da extração do petróleo de xisto, né, ou shale, ela reconfigurou o ambiente empresarial na Argentina. Como foi esse processo, Nazareno? Sim, verdadeiramente. Há 15 anos o ecossistema do upstream argentino era diverso, né? Majors globais, companhias regionais, operadores médios, buscando se posicionar sobre um recurso que ainda não revelava sua escala real. Hoje esse panorama mudou completamente. Por exemplo, as 3 empresas que lideram a produção são YPF, Vista Energy e Plus Petróleo. YPF, por exemplo, protagonizou uma virada decisiva de sua estratégia. A queda estrutural da produção de petróleo do Golfo San Jorge, os custos crescentes de produção impulsionaram uma retirada progressiva. Desinvestimentos, menor atividade, finalmente a saída da bacia entre 2024 e 2025. Esse recuo do convencional veio acompanhado por uma massiva realocação do capital para Neuquén. Em 2025, 85% da produção de petróleo de YPF veio da bacia neuquina. O YPF produz cerca de 700.000 barris por dia de petróleo medanito, consolidando-se não apenas como o principal produtor do país, mas como o ator dominante da era shale na Argentina. O segundo grande jogador é a Vista Energy, que definitivamente redefiniu os padrões de produtividade do shale argentino. Com um modelo industrial escalável e mais de 6 bilhões investidos, bilhões de dólares, investidos desde sua criação, a Vista se tornou o maior produtor privado do país e um dos principais exportadores do novo petróleo argentino. Hoje, a Vista produz aproximadamente 140.000 barris por dia de petróleo medanito. O terceiro lugar é ocupado pela Plus Petrol, com pouco mais de 100.000
barris por dia de produção de crudo medanito. Em 2025, adquiriu o portfólio Shale da ExxonMobil e também assumiu participação na Oldelval. Em menos de um ano, multiplicou por 4 a sua produção e se consolidou com um perfil operador de escala. Mas temos outros também, por exemplo, a PAE, que manteve um papel combinando operações legadas no Golfo de San Jorge, a Tecpetrol, que apesar de seu DNA gasífero, sustentou uma presença ativa no Neuquén, e vale destacar também o caso de Pampa Energia, que quadruplicou sua produção em 2025 e a gente está prestando muita atenção aos próximos anos em Pampa Energia, né? No extremo oposto, temos empresas como ExxonMobil e Petronas que se retiraram do país entre 2024 e 2025, no contexto de estratégias globais de realocação de capital, principalmente aqui Guiana, país que está emergindo como destino prioritário para investimentos upstream. Observando toda a sequência, Camila, a mensagem é clara. O Bunge de Vaca Muerta não apenas transformou os barris argentinos, transformou as empresas que os produzem. A Argentina deixou para trás a lógica de administrar o declínio para entrar na era de administrar o crescimento. O setor se tornou mais jovem, mais leve, mais competitivo e, sobretudo, muito mais veloz. Nazareno, antes de a gente falar de exportações, acho que convém explicar para o público brasileiro como funciona o sistema argentino, né? Com as refinarias, elas historicamente não importavam petróleo. Até que ponto isso definiu a dinâmica de exportação do país? Sim, isso é muito importante, muito característico da Argentina. Desde a saída da convertibilidade nos anos 90, salvo pelo breve período entre 2016 e 2018, que a gente já falou, o sistema de refino argentino funciona praticamente como um circuito fechado. As refinarias processam exclusivamente petróleos locais, Escalante, Cañadón Seco, medanito e outros graus menores cativos. Todo o petróleo que não é absorvido internamente é destinado à exportação. Essa lógica de autossuficiência, reforçada tanto por barreiras logísticas quanto regulatórias, moldou por décadas o comportamento do mercado argentino. A evolução das exportações mostra uma mudança estrutural, muito marcada na última década. A Argentina passou de um esquema dominado por exportações de petróleo pesado, Escalante, para outro dominado por exportações de petróleo leve, que é medanito. As exportações totais crescem de forma sustentada e mostram também maior regularidade. O padrão dos carregamentos reflete menos volatilidade do que antes. É um volume mais estável também. Sinada a maturidade operacional alcançada pela produção no convencional e dos investimentos feitos no midstream. E essa mudança ela fica evidente, né, no contraste entre medanito e Escalante. Mas como foi essa virada dentro da matriz exportadora? Definitivamente, o petróleo medanito é o protagonista dessa transformação. Seu fluxo exportador cresce não apenas em volume, mas também em continuidade. Praticamente vemos carregamentos todos os meses aqui, com incrementos mensais que o consolidam como barril de referência das exportações argentinas. Em muitas ocasiões, nos últimos anos, a infraestrutura de midstream, mais do que a produção em si, foi o gargalo para escoar a bacia. Por exemplo, no último trimestre de 2025, as exportações de medanito tiveram média de 200 mil barris por dia, mais ou menos o 15% do total produzido. É uma cifra extraordinária para os padrões históricos da Argentina. O contraste com Escalante é marcante. Historicamente, o principal petróleo exportado da Argentina hoje mostra um declínio estrutural. Os registros mensais alternam longos períodos com volumes nulos e, quando aparecem embarques, costumam ser pontuais e com quantidades cada vez menores em relação a anos anteriores. Por exemplo, em 2025, a média mensal exportada foi de apenas 24 a 25 mil barris por dia, né? A metade dos níveis observados uma década antes. A diferença não é apenas em magnitude, é também de regularidade, frequência e dinâmica operacional também. O resultado, Camila, é uma matriz exportadora completamente diferente daquela de 10 anos atrás. Enquanto o medanito se consolida como motor do crescimento, com maior volume, frequência e potencial, o Escalante fica relegado a um papel muito menor, fruto tanto do esgotamento natural de seus campos, quanto da realocação de capital para o shale. A Argentina, em última análise, entra em uma etapa em que o petróleo leve passa a definir o perfil competitivo do país nos mercados internacionais. Nazareno, para que essas exportações crescessem tão rapidamente, foi necessário redesenhar o midstream, né? Como esse processo se iniciou? Quais sinais marcaram essa virada?
Sim, definitivamente. Isso foi um problema grande que a gente teve aqui na Argentina nos últimos anos, né? O avanço do Shell Neuquén sobrecarregou simultaneamente a capacidade de escoamento da bacia e o sistema de refino, forçando uma reconversão acelerada da infraestrutura para drenar um petróleo leve que nasce uma bacia mediterrânea, a mais de 1.000 quilômetros da costa atlântica. O primeiro sinal de ruptura veio, naturalmente, dos preços, né? Há uma década, quando o medanito era escasso, em seu momento de maior escassez, eu lembro o spread chegou a $14 por barril, positivo em relação ao escalante. Nesse contexto, você pode imaginar que as refinarias operavam modelos que priorizavam pesados e justificavam grandes investimentos em reformas em cocas para poder valorizar o fundo do barril. Mas com o avanço de Vaca Muerta e a falta de infraestrutura para escoar o shale oil, a lógica se inverteu. O medanito passou a ser descontado frente ao escalante, quase espelhando o que ocorreu em Estados Unidos como o WTI, durante o boom do shale, né? O maior diferencial que eu lembro foi de $7 por barril a favor do escalante. Isso foi em 2022. Naquele momento, o escalante era negociado a $1 por barril por debaixo do Brent, e medanito 9 ou 10. Né? O mundo de cabeça para baixo. Esse sinal de preços acendeu todos os alertas, impulsionou projetos de midstream e refino para escoar um petróleo que literalmente estava inundando a bacia. E na Argentina foram feitos vários projetos para solucionar esse problema. O primeiro é o oleoduto Trasandino, conhecido como OTASA, em 2023, após 20 anos sem operar, que liga a bacia de Neuquén, na Argentina, com a refinaria de Biobío de ENAP, no Chile, cruzando a Cordilheira dos Andes. O segundo marco foi a ampliação do sistema interno de oleoductos. Por exemplo, a modernização do oleoducto Vaca Muerta Norte, que conecta a bacia com a refinaria de Luján de Cuyo, na cidade de Mendoza. Outros projetos também são relacionados com o Atlântico. Por exemplo, a expansão da terminal logística Oil Tanking, em Puerto Rosales, que é a principal porta logística de petróleo da Argentina ao Atlântico. Tem feitas muitas inversões ali para expandir a capacidade de armazenamento e também de exportação. E, finalmente, o projeto Duplicar da Oldelval, né? Que foi inaugurado em 2025, uma maior infraestrutura petrolífera privada construída na Argentina nas últimas 2 décadas. Né? Em conjunto, Camila, todas essas obras resolveram o problema neuquino, uma bacia com escala global, mas localizada a mais de 1.000 quilômetros do Oceano Atlântico. Nazareno, você já descreveu aí tão detalhadamente, né, essa evolução da indústria petrolífera na Argentina nos últimos 15 anos, falamos do presente também. Mas o que a gente espera para o futuro? O futuro é muito promissório, Camila. Avanço vemos é Vaca Muerta Oleoducto Sur, que tem um novo oleoducto para Punta Colorada, projetado para operar com navios maiores, né, VLCCs. Reduzir substancialmente os custos de frete, junto com novas ampliações previstas dentro do sistema Oldelval. No próximo ano, a Argentina contará com um segundo porto internacional de carregamento para o petróleo medanito, Punta Colorada, que se somará ao já operacional Puerto Rosales, abrindo uma nova janela logística para o shale argentino. É por isso que foi lançado o preço Argus Medanito FOB Punta Colorada, uma referência que permitirá a toda a indústria começar a planejar com maior precisão suas estratégias comerciais e de exportação também, a partir dessa nova terminal. Se trata de um passo fundamental para acompanhar a maturação do mercado e dotar o medanito de um sinal de preços alinhado com sua crescente presença no comércio internacional. Em resumo, Camila, em uma década a Argentina passou de exportar pesados por falta de uso doméstico a exportar medanito, porque sua produção cresce mais rápido do que a capacidade de refiná-lo. A identidade do barril argentino mudou para sempre. Antes era escalante, hoje é medanito. Obrigada, Nazareno, por essa retrospectiva da indústria do petróleo na Argentina. Medanito, sem dúvida, será um dos principais temas de discussão durante o nosso próximo evento da Argus, né, a Rio Crude Conference, no Rio de Janeiro, meados de maio. Você, claro, estará lá junto com centenas de profissionais do alto escalão da indústria global de petróleo. Também agradeço aos nossos ouvintes, espero que tenham gostado de acompanhar a minha conversa com Nazareno Ferreiro, gerente de desenvolvimento de negócios da Argus em Buenos Aires. Até a próxima!